A partir de hoje, tu podes ser um profissional de mudança com total liberdade e alta remuneração neste mundo que está em intensa transformação. Tu podes conquistar a confiança, a realização, a independência e o sucesso que tu desejas através do teu autoconhecimento, da tua missão e do teu propósito de vida. Prepara-te, porque a jornada está a começar. Olá, sejam tão bem-vindo e bem-vinda à edição de 2022 da Jornada do Herói Descomplicador. Eu sou Emanuel, vou ser mentor neste teu processo porque eu estou à procura ativamente de pessoas que queiram mudar o mundo. Pessoa por pessoa. Sim, não é para todos, não é para qualquer um, mas sim, pode ser muito bem para ti, como tu vais ver já a seguir. Sim, antes de mais, minha grande gratidão, minha profunda gratidão. No momento em que estamos a fazer esta gravação, temos confirmadas 4.276 inscrições na Jornada do Herói Descomplicador 2022. Sim, muito obrigado. Sim, superamos a nossa melhor expectativa, de longe superamos muito a nossa melhor expectativa e é um bom sinal. Sim, é um bom sinal porque mesmo neste mundo que aparentemente está muito egoísta, muito egocêntrico, muito virado para si próprio, muito virado para as suas próprias necessidades, afinal há muita gente que sonha ajudar o outro e colocar-se ao serviço do outro, sim? E são boas notícias para nós e para o nosso mundo, sim? Boa, no final deste programa, destes 4 aulas da Jornada do Herói Descomplicador, tu vais ser capaz de encontrar 5 diferentes possibilidades de construir uma nova carreira na área do desenvolvimento pessoal, com total liberdade e boa remuneração, dedicada ao teu propósito de ajudar pessoas, sim? Então, para dar um exemplo de pessoas que já fizeram este percurso e que se estão a transformar e que estão a dedicar-se exclusivamente à área do desenvolvimento pessoal e sobretudo então ao coaching, vamos ouvir aqui a Paula. Quando eu entrei para o curso de coach, passamos pela essência e nesse processo da essência eu acho que as minhas colegas todas falam nisso, que o que nos marca mais é quando falamos das feridas emocionais. E sim, e para mim foi um momento em que mudou aqui tudo dentro de mim. Eu consegui perceber e fazer a ligação a uma principalmente, tenho várias feridas emocionais, mas a uma delas consegui ir lá, consegui perceber qual foi ali a situação há muitos anos atrás, mas que me provocava todas aquelas minhas reações e não era só reações, as situações acabavam por vir ter a mim porque era aquilo que eu tinha que passar por aquilo para perceber, só que eu não percebia porque eu não entendia que era aquilo. E eu fazia as minhas mudanças, vou repetir, de uma forma reativa para fugir da dor, para não querer passar por aquilo. Mesmo a minha mudança para aqui, para a Inglaterra, foi do género, eu levo os meus 4 filhos comigo, mas de uma forma que não devia ser a forma correta, ou que eu agora entendo que devia ter tido
ter compreendido o porquê de querer sair de Portugal e de ter vindo para aqui. Não estou arrependida, porque mudou completamente a minha vida para muito melhor, muito, nem tem comparação, mas eu agora entendo o porquê de eu querer fugir daquela dor. E o que mudou neste momento é que isso agora já está compreendido, já entendo. Quando aparecem situações que me levam a essa dor, eu já consigo escolher se quero reagir pela dor ou não, ou se quero tomar outra decisão na minha vida. Portanto, tens muito mais liberdade emocional, é isso? Muito mais. Eu não conseguia tomar nenhuma decisão mais alinhada àquilo que eu sou, mais alinhada à minha essência, se eu não tiver o meu autoconhecimento, um mínimo de autoconhecimento. E eu estou a começar. Isto é um início, não é? Porque há muito mais para descobrir, não é? Isto é um caminho sem fim. E é muito importante nos conhecermos, é importante nós sabermos quais são os nossos medos e porque é que os temos, quais são as nossas crenças, que tipo de crenças é que nós temos, porque às vezes nós estamos a fugir de algo e até estamos a fugir porque é uma crença que nos foi imposta sem nós darmos conta, não é? Eu tinha uma série de crenças que agora fui desconstruindo, não é? Porque eu achava que era assim, mas não era nada. Eu ia ouvindo as pessoas dizendo que era assim e na realidade não é, ou pelo menos não se aplica a mim, à minha vida. E com este método de descomplicar, principalmente no autoconhecimento, acho que é fundamental. E é com o autoconhecimento que há aqui a virada e conseguimos ter uma autoestima, conseguimos ter uma vontade de fazer as coisas que antes não se tinha vontade, não se tinha vontade de ter iniciativa para novos projetos, não havia, porque estávamos ali um bocadinho agarradas a coisas do passado e a coisas desconhecidas que não sabíamos muito bem o motivo. E com esta descoberta é como se tudo se clareasse, como aos poucos começamos a ficar com uma perspectiva muito mais abrangente da vida, das coisas, das pessoas, os relacionamentos, com novos relacionamentos incríveis, com as gaivotas, por exemplo, que são pessoas que fazem parte também do curso, não é? E que o Emanuel pode explicar melhor do que eu, mas de qualquer maneira eu encontrei nas gaivotas seguramente algumas, não vou contar, mas algumas amigas para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Eu sei que tenho lá amigas que eu posso contar para aquilo que eu precisar. Eu posso falar com elas porque elas vão me ouvir. E sim, são amigas para o resto da vida, sem dúvida. É assim, se tiverem a oportunidade, façam a jornada do herói, porque vale a pena, é incrível. É mesmo transformador. Eu nunca pensei, porque eu quando cheguei a vocês, eu não me sentia mal, não é? Eu não sentia que estava a precisar de mudar ou que estava a precisar de apoio, não me sentia mal. Mas a realidade é que foi tão impactante na minha vida que aconselho, sim, a que façam, porque conseguimos ter uma mudança muito, muito grande na nossa vida e para melhor. Impressionante, não é? Uma mãe de 4 filhos que foi obrigada a emigrar e agora pondera em breve voltar a Portugal porque finalmente encontrou uma carreira de sucesso que lhe permite a estabilidade que ela precisa. Mas há mais exemplos. Eu gostava também que conhecesses a Fátima. Portanto, eu tomei a decisão para o curso de coaching, ainda estava assim um bocadinho indecisa, não sabia muito bem o que é que isto ia dar, não é? Mas eu disse, vamos lá e vamos lá ver o que é que vai acontecer, não é? E depois as coisas vão surgindo. É engraçado porque eu acho que o universo conspira a nosso favor. E
E de alguma forma o universo estava-me a dizer que eu tinha que fazer o curso de coaching. E pronto, e há uma altura no curso em que eu percebi qual era realmente a minha missão. Que embora eu já há muitos anos pensava aquilo que eu queria fazer, porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada por ajudar os outros, não é? Sempre quis ajudar os outros, isso foi sempre uma paixão na minha vida, mas não sabia como. E durante este processo do curso, já no fim do curso, eu percebi exatamente o que é que eu queria fazer e como queria fazer. Portanto, foi aquela luz que apareceu, aquele clique, e ok, é mesmo. A minha vida depois de ter feito a ciência mudou completamente. Eu sou livre, sempre uma pessoa mais tranquila, mais própria, com a minha essência. Sempre fiz as pazes comigo. E o curso foi muito isso, porque depois que nós mudamos, depois que nós somos pessoas diferentes, eu não vou dizer que somos normas, somos pessoas diferentes, nós queremos fazer a diferença na vida. Acho que é por aí que nós queremos que as pessoas saibam. Então, há uma missão a cumprir. E foi isso que este me fez perceber. Que eu tenho uma missão para cumprir e que quero realizar essa missão. A Fátima era contabilista e dedicou-se agora a este propósito de ajudar pessoas a libertarem-se de relações tóxicas. Sim, alguma coisa de extraordinário aconteceu com a vida da Fátima e transformou, sem dúvida, a sua vida para sempre. Agora, tanto a Paula como a Fátima trabalham pelo seu propósito, por aquilo que elas querem realmente fazer da sua própria vida, que é fazer a diferença na vida de outras pessoas. Para começarmos, e para começarmos em grande, vamos fazer aqui uma checklist das coisas que tu não podes deixar faltar. Sim? Primeiro, papel, caneta e carregador. Normalmente estas ligações por streaming e estes vídeos comem muita bateria. Não sei se estás no telemóvel ou no computador, mas sobretudo se estiveres no telemóvel, ligas já ao teu carregador, que é para não ficares nunca sem energia. Sim? Garante também que estás num ambiente tranquilo e numa posição confortável, uma posição à vontade, mas uma posição de trabalho, sim, à vontade, não é à vontadinha. Sim, senta-te numa mesa, coloca-te numa posição confortável, faz então o papel e a caneta para que possas tomar notas, porque tenho a certeza que vais ter muitos insights. Sim, não é tanto aquilo que eu te vou dizer, também será, mas sobretudo tens que estar atento às conclusões a que tu próprio vais chegar durante esta jornada. Isto é muito importante e por isso é que é importante tu estares numa posição de trabalho. Sim? Avisa também a tua família para não te interromper, porque tu estás a preparar-te para mudar o mundo a partir de uma mudança muito grande que vai ocorrer dentro de ti mesmo. Sim? Durante estes minutos seguintes, por favor, então, fecha a porta e garante que a tua família não te vai interromper. O quarto ponto desta checklist é a vontade para ser a diferença. Sim? É uma vontade intrínseca, uma vontade de fazer a diferença na tua própria vida e na vida de outras pessoas. Se tens estas quatro características, estás pronto então para bombar na jornada do Herói Descomplicador. Sim, esta é a aula número 1, vamos falar sobre confiança para descomplicar a vida com propósito e significado. Depois, entretanto, na quarta-feira vamos falar sobre descomplicar mentes, eu vou-te revelar os segredos da comunicação eficaz. Na sexta-feira vamos falar sobre esta nova profissão que é ser coach e espalhar amor incondicional. Sim, não é ser um coach qualquer, é ser um coach descomplicador e espalhar amor incondicional. E depois na próxima semana, na próxima segunda-feira, portanto 2 a 8, a última das aulas, vamos falar sobre o sucesso ajudando pessoas. Como é que tu podes encontrar para ti, construir para ti mesmo uma vida com total independência e usufruindo das 7 liberdades a ajudar pessoas. Sim, tenho a certeza que esta vai ser uma jornada absolutamente transformadora. Não percas nenhuma das aulas. Sim, é muito importante que tu sigas um fio condutor, que sigas o raciocínio
o processo neurológico que vais ser sujeito durante este curso. Lembra-te daquilo que eu te disse há minutos, não é tanto por aquilo que eu te vou dizer, mas as conclusões a que tu próprio vais chegar ao longo desta jornada. Sim? E é muito importante então que não percas pitada e que sigas todas as aulas, que é para não quebrares então esta corrente e não quebrares este fio condutor. Assim a transformação vai ser muito mais profunda e muito mais duradoura. Sim? Então, para que é este curso? O que é que a Meta.pt e eu próprio queremos com este curso? Nós queremos preparar agentes de transformação. Sim, nós queremos mudar o mundo, pessoa por pessoa. A Meta.pt assumiu há 7 anos atrás que o seu propósito era facultar as ferramentas de desenvolvimento pessoal para que as pessoas pudessem estar melhor consigo mesmas. E a partir dessa melhoria de estado emocional consigo próprias, as pessoas podem construir melhores relações. E nós acreditamos que esta é a única via para nós construirmos uma sociedade mais justa e mais equilibrada, a partir de dentro de cada um de nós. Sim? Então, como eu te vou mostrar, sobretudo nesta aula, mas também nas seguintes, há uma grande oportunidade de transformação e nós precisamos urgentemente de encontrar agentes que nos ajudem a fazer esta mudança que se torna cada vez mais necessária nos dias de hoje. E para quem, Emanuel? Para quem é este curso? Sim, este curso é para quem quer fazer a diferença, sobretudo para aquelas pessoas que sentem secretamente lá no seu íntimo que de alguma forma têm uma missão para cumprir, que têm um trabalho a fazer em benefício e em prol dos outros. São aquelas pessoas que às vezes foram chamadas de extraterrestres, já ouviram dizer que não são deste mundo, sim? São os idealistas muitas vezes, são os sonhadores, são aquelas pessoas comunicadoras, são aquelas pessoas inspiradoras e são aquelas pessoas transformadoras, sim? Muitas vezes estas características estão escondidas dentro de nós e nós não deixamos que elas se manifestem por causa das circunstâncias do nosso ambiente, à nossa volta. Sabemos que isto não seria bem acolhido, sim? Mas se tu sentes lá no íntimo que tu és uma destas pessoas, idealista, comunicadora, inspiradora e com uma veia transformadora, então sim, este curso é especialmente para ti. Para quem é que este curso não é de todo? Se fores uma destas pessoas que eu vou dizer a seguir, podes ir já saindo, sim? Então, para os imediatistas, para aquelas pessoas que querem resultados muito rápidos, não é para ti. Para os oportunistas, para aquelas pessoas que querem aproveitar-se de uma determinada situação, também não é para ti. Para os preguiçosos, aquelas pessoas que querem resultado sem esforço e sem trabalho, também não temos nada para ti. E para os pessimistas, sim, para aquelas pessoas que dizem mal de tudo e de todos e que acham que está sempre tudo mal e que a coisa vai sempre toda a correr muito mal e etc. Sim, então para estes 4 conjuntos de pessoas, não temos nada. Sim? Agora, se tu és daquelas pessoas que eu disse há pouco, idealista e transformadora, então sim, então fica, porque nós estamos à procura de pessoas sérias e honestas que queiram colocar toda a sua experiência de vida ao serviço de outras pessoas e que sejam fanáticas pelo desenvolvimento e pelo crescimento pessoal. Sim, fanático é um termo se calhar muito forte, mas é mesmo isso, sim, é para aquelas pessoas que têm vontade de aprender continuamente, que querem saber cada vez mais, que querem crescer e evoluir cada vez mais, sim. O nosso slogan na Meta.pt, assim, internamente, é evoluir e partilhar. Então talvez isto ressoe de alguma forma contigo e que se tu és a tal pessoa especial, tu vais compreender exatamente aquilo que eu estou a dizer, sim? Então, sobretudo para aquelas pessoas que queiram compreender melhor o ser humano, a si próprio e aos outros, não é? Porque muitas vezes nós não nos compreendemos a nós próprios. Aliás, é uma das grandes razões do sofrimento, não é? Do ser humano, é que ele não se conhece a si próprio. E a partir dessa falta de autoconhecimento é que surgem muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitas incertezas, muitos erros na construção do autoconceito, que depois se vão confundir com algumas patologias mentais, depressão e ansiedade, e não tem nada a ver. Sim? Então, o autoconhecimento pode ser, de facto, muito importante e para as pessoas que procuram autoconhecimento estão no sítio certo. Pessoas que estejam dispostas a aprender e a evoluir. Sim? Eu sei que provavelmente vais ouvir aqui algumas coisas que vão quebrar alguns paradigmas.
paradigmas, que te vão forçar a pensar de uma forma diferente, ou que te vão convidar a pensar de uma forma diferente, a ver uma determinada realidade de uma forma diferente. Eu queria te dizer que tudo aquilo que está dito nesta apresentação, tudo aquilo que eu ensino aos meus alunos, é tudo 100% comprovado cientificamente. Sim? Portanto, eu não falo sobre aquilo que eu acho que, eu falo sobre aquilo que está validado, a informação que está validada cientificamente, que está comprovada. E tu podes me perguntar, Manuel, mas então não há coisas que não estão comprovadas cientificamente? Com certeza que haverá, mas nós não vamos falar sobre essas coisas, até porque essas coisas nós não podemos ter a certeza. Se não está validado, se não está cientificamente comprovado, nós não temos como ter a certeza se essa opinião é verdadeira ou não, está bem? Então aqui só vamos falar de coisas que estejam cientificamente comprovadas, e aqui só vamos falar sobre coisas que de facto façam sentido, e embora muitas vezes vão contra aquilo que é o status quo, não é? O paradigma social em que vivemos. É uma armadilha, de alguma forma, em que vivemos, e depois tu vais percebendo, tu próprio, ao longo do curso, a situação em que estamos. Sim? Então, para pessoas que queiram melhorar a sua comunicação e a sua inteligência emocional, para pessoas que que desejem crescer e aprender continuamente, claro está, para pessoas que queiram construir uma vida com propósito, com significado, sobretudo ajudando as outras pessoas, para pessoas que sintam que têm um propósito e que têm uma missão, e para pessoas que queiram assumir a sua responsabilidade pela transformação que o mundo precisa. Sim? Não adianta ter uma atitude cheia de queixas, uma atitude de se queixar de tudo e de todos, porque tudo está errado, porque o mundo está errado, porque está tudo perdido, e depois quando nós não fazemos nada. Sim, é preciso ter uma atitude ativa ou proativa, mas já vamos ver melhor sobre isso. Sim? Na verdade, quem é que vem a este curso? Quem é que está neste curso? Sim? Então, estão cá 3 tipos de pessoas, pelo menos. Sim? Estão cá os cuscos, os curiosos, não é? Aquelas pessoas que só vêm ver quem está, só vêm ver como é que é, etc. Que se calhar não querem nada, nunca querem compromisso, nunca querem, de facto, nada que dê muito trabalho, que exija esforço, que exija aprendizagem, que exija algum tipo de compromisso. Sim? Estão cá os aprendedores, que são aquelas pessoas que vão a tudo onde há todas as possibilidades, onde há alguma coisa que possam aprender. Sim? Bem-vindos os aprendedores, sobretudo se quiserem transformar no outro tipo de pessoas que também cá está, que são os fazedores. São aquelas pessoas que realmente vão agarrar os conteúdos que eu vou transmitir ao longo deste programa e vão colocá-lo em prática para descomplicar as suas vidas e as vidas dos seus, e fazendo efetivamente a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Sim? Em termos de níveis de atitude, também estão cá 4 pessoas, 4 tipos de pessoas com 4 níveis de atitudes diferentes. Sim? Então, o primeiro nível de atitude é o nível de atitude passiva. Estão aí muitas pessoas que estão aí no silêncio, ficar muito caladinho, até ter a oportunidade de criticar ou de lançar a dúvida. Sim? Sabes, aquelas pessoas que nunca estão bem com nada, que estão sentadas no sofá, mas sempre prontas a reclamar de tudo e de todos. Sim, então sim, são as pessoas passivas. Com certeza haverá na nossa audiência algumas dessas. Há também aquelas pessoas que têm uma atitude reativa, que são aquelas pessoas que só fazem alguma coisa quando se veem atracadas, não é? Então vão ficar aí caladinhas até eu falar diretamente para elas. Como isso não vai acontecer, provavelmente então não se vão manifestar. Há aquelas pessoas que são realmente ativas, que querem fazer acontecer, que querem fazer a diferença, e essas vão tomar notas e tentar perceber como é que podem utilizar o conhecimento para elas próprias serem felizes e para ajudar outras pessoas a serem felizes. E depois há as pessoas proativas, que são aquelas pessoas que vão colocar questões nos grupos, que vão gostar de colocar questões aqui no blog, e que vão de facto interagir connosco e com a nossa equipa porque têm dúvidas e querem colocar em prática estes ensinamentos muito rapidamente. Sim? Todos os tipos de personalidade e de atitude são bem-vindos. Também estão cá 4 tipos de pessoas, sim? Em termos de competência. São as pessoas que são incompetentes inconscientemente. São aquelas que acham que já sabem tudo. Sim?
Infelizmente, a essas pessoas não vai ser possível ensinar-lhe alguma coisa, porque ninguém pode ensinar ou ninguém pode aprender aquilo que acha que já sabe. Sim? Se eu acho que já sei, então eu não estou disponível para receber uma informação nova, não estou disponível para receber uma outra forma, uma outra perspectiva de ver a realidade. Sim? Então são pessoas incompetentes e inconscientes. Sim? São pessoas que são tão incompetentes que são inconscientemente tão incompetentes que nem sequer têm noção do tamanho da sua incompetência. Sim, tu de certeza que conheces alguma dessas pessoas. Depois há aquelas pessoas que são incompetentes, sim, ou seja, no sentido de terem noção de que não sabem o suficiente, não têm as competências suficientes. Atenção que ser incompetente não é nenhum drama, não é? Quando tu percebes que és incompetente, como esta pessoa que é incompetente consciente, ela percebe que é incompetente, ou seja, percebe que não tem uma consciência, percebe que não tem uma determinada competência, então sim, é fantástico, porque aí pode ganhar a possibilidade de ir à procura dessa competência, pode aprender, não é? Então o conhecimento está disponível para as pessoas que queiram, de facto, para que cheguem a este nível de consciência. Depois há outro nível de competência, de consciência da competência, que tem a ver com a competência consciente, que é aquelas pessoas que já aprenderam umas coisas, só que precisam de estar sempre a ver. Sim, parece os meus alunos do curso de coaching que vão para as sessões com o manual das perguntas e o manual das ferramentas, tudo passo a passo, tudo organizadinho, não é? Que é para perceber como é que vão colocar aquelas informações em práticas. E depois há o quarto nível, que é o nível da competência inconsciente. São aquelas pessoas que já sabem, que já têm inconscientemente a informação. Eu costumo dar o exemplo de conduzir um carro, não é? Qualquer pessoa que tenha carta de condução e que conduza um carro não está a pensar se tem que pôr a mão no volante, se tem que pôr o pé na embreagem ou no travão ou acelerar, não é? Aquelas coisas saem mais ou menos automaticamente. Então sim, este seria o quarto nível de competência. Sim? Não te preocupes se estás no nível de competência inferior àquele que tu gostarias de estar, porque tudo isso é passageiro, não é? A atitude é sempre a mais importante de todas as competências. Eu costumo repetir uma frase de um senhor chamado Peter Drucker, que é muito conhecido, sobretudo no mundo da gestão, é muito considerado o pai da gestão. O Peter Drucker tinha uma expressão que dizia que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e são despedidas pelas suas atitudes ou pela falta de competências sociais. Sim, então atitude e competência fazem parte da fórmula do coaching, da fórmula para os resultados e da fórmula para a produção de resultados. Sim, estamos ainda na introdução, mas este conteúdo é muito importante. Eu sugiro-te que tu tomes nota para poderes começar já a aprender. Sim? A agenda de hoje é intensiva, vamos aprender muita coisa, vamos falar sobre como ser autoconfiante, mostrar 11 pontos fundamentais para tu desenvolveres a autoconfiança. Vou-te falar sobre o que é descomplicar e sobretudo então dos primeiros passos para tu poderes descomplicar. Vou-te falar sobre os ingredientes secretos da vida com um significado, com um real significado. Vou falar sobre o teu verdadeiro propósito de vida. Se calhar aqui vou ser um pouco disruptivo e vou dizer alguma coisa que tu talvez nunca tenhas ouvido. Vou-te falar sobre a suprema realização pessoal e depois finalmente vamos concluir com alguns exercícios práticos para tu fazeres então entre hoje e amanhã. Boa? Então sim, quem sou eu para estar aqui e quem sou eu para te conduzir nesta jornada? Sim? Então vamos-te falar sobre o que é que eu faço, como é que eu faço, mas sobretudo eu gostava que tu percebesses porquê. Porquê é que eu faço? Até porque a aula de hoje é sobretudo sobre isto, sobre o porquê. Se ficares até ao fim vais saber porque é que a aula de hoje é sobretudo sobre o porquê. Então há muitas pessoas que gostavam que eu me apresentasse sobre aquilo que eu tenho ou sobre aquilo que eu faço, mas eu prefiro mostrar-te inicialmente aquilo que eu sou. Sim, há aqui estes 3 círculos, não é? Que normalmente as pessoas veem de fora para dentro. Eu gosto sempre de ver de dentro para fora. Sim, tudo na vida é muito mais autêntico, muito mais genuíno quando vem de dentro para fora, não é? Então, sim, o que é que eu sou, quem é que eu sou, o que é que eu faço e o que é que eu tenho. Então vamos seguir então esta lógica, sim?
Então, eu sou Emanuel, nasci em 1976, podes fazer contas então que tenho 20 e poucos anos. Esta é a minha primeira fotografia e a única fotografia que tenho da minha infância, sim, da minha primeira infância. Era um jovem reguila. Eu nasci numa família humilde e os meus pais, como muitas outras famílias, não tinham propriamente o melhor relacionamento do mundo, e isso causou-me alguma instabilidade emocional nos primeiros anos da minha vida. Sim, sobretudo porque eu sou filho único. Sim, algumas pessoas pensam que ser filho único, ser filho único é muito bom porque tens todos os afetos. Pois, o problema é que quando não há afetos, o filho único também tem toda a ausência de afetos. Sim, então, sim, cresci filho único, não me estou a queixar, tudo isso foram oportunidades para eu me transformar na pessoa que sou hoje. Sim, e esta é uma fotografia que eu me lembro, numa altura em que eu tinha aí uns 8 anos, talvez, foi uma altura onde eu comecei a tomar as minhas primeiras decisões, não é? Nesta altura eu queria ser sacerdote ou médico, vê lá as voltas que o mundo dá, assim. Então, nesta altura, eu já era idealista, já queria fazer a diferença, assim. Então pensava nessas profissões, que eram dentro das profissões que eu conhecia, as profissões que me poderiam levar a este propósito de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sim? Entretanto, nem tudo correu bem. Após um período de difícil na adolescência, comecei a trabalhar muito cedo. Após um período, então, uma adolescência bastante conturbada, bastante difícil, mergulhei na depressão no início da minha idade adulta. Assim como tantos outros jovens, eu pensei em suicídio, como tantos outros jovens eu desenvolvi uma depressão, e foi um processo que levou muitos anos, que me consumiu durante muitos anos. E infelizmente o sistema que temos, não me soube apoiar, não me soube acompanhar, e nem sequer me davam um diagnóstico, então davam-me diagnósticos muito erróneos, depois com uma altura em que eu comecei a pedir diagnósticos e começaram a falar de diagnósticos muito diferenciados. Sim, tu podes perguntar, mas então como é que era isso de estar deprimido? Sim, porque é que eu estava deprimido? Então as coisas que eu sentia é que sentia muita tristeza, um sentimento crónico de vazio, sentia-me sempre muito sozinho, muito vazio, permanentemente ansioso, sim, eu que até tornava, era física, a tensão era física, não é? Estava sempre muito agitado, sempre tinha que estar sempre a mexer com alguma coisa, era muito impulsivo, reagia com muita impulsividade e as pessoas depois não percebiam, e isso tornava as minhas relações absolutamente caóticas, e nada correu bem, e eu pensava que era uma vítima do mundo, que ninguém me compreendia, que todas as pessoas do mundo estavam erradas e que ninguém era capaz de me entender. E que, portanto, eu não tinha um lugar neste mundo. Por isso é que a ideia do pensamento suicida surgiu com alguma recorrência. Felizmente nunca aconteceu assim, mas fica essa experiência que também contribui para a formação da pessoa que eu sou hoje, e eu também estou grato por tudo isso. Sim? Então, no momento em que eu estava mesmo mal, eu encontrei este médico. A fotografia não está autorizada, eu encontrei na internet, mas é um homem para quem eu tenho uma profunda gratidão. Ele é um médico psiquiatra, e ao fim de 15 anos a correr médicos e psicólogos e psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas e outras coisas, sim, tentei de tudo, literalmente. Este médico, ao fim de algum tempo, disse-me: eu acho que tu não tens nada. Tu só tens que aprender a lidar contigo próprio e com as coisas em que te meteste. Sim? Então, aquelas palavras naquela altura caíram em mim de uma forma muito estranha. Como assim? Eu não tenho nada, senhor doutor? Então eu vim aqui para o senhor me dar um novo medicamento e o senhor diz-me que eu não tenho nada. Como é que é possível isso? E ele falou-me então sobre esta via do autoconhecimento, sobre a via de me conhecer a mim próprio, de aprender a lidar comigo, de perceber as relações que eu tinha com o meu ambiente, de perceber o contraste que havia entre mim e o meu ambiente. Sim, eu lembro-me que foi nesta altura que eu me lembrei do Patinho Feio, não é? O Patinho Feio que é uma história para crianças, não é? Mas que nos ensinam tanto.
esteve muito tempo numa família que não era a dele e sentia-se muito mal, e depois, entretanto, afinal descobriu a sua verdadeira família. Sim. Então sim, era isto que este médico queria dizer. Talvez eu não estivesse no ambiente certo para a identidade que eu, entretanto, tinha desenvolvido e para a pessoa em que eu me tinha transformado. Sim? Então, não queria dizer que eu tivesse que abandonar todas as pessoas à minha volta, toda a minha família. Isso nunca aconteceu, nem nunca acontecerá, mas de qualquer das maneiras, então, permitiu-me uma reconciliação comigo mesmo. Sim? Porque eu já não me via defeituoso, eu já me via com legitimidade para eu ser quem eu próprio sou. E isto fez toda a diferença. Entretanto, interessei-me por psicologia, cheguei inclusivamente a estudar psicologia na Universidade Aberta, e depois, entretanto, encontrei este estudo em 2013, e em 2013 eram 24%, 23,7% das pessoas que tinham um problema de saúde mental, segundo a Direção-Geral da Saúde. Sim? 23% das pessoas em Portugal eram qualquer coisa como 2.300.000 pessoas. 1 em cada 4 portugueses. Isto em 2013. E, entretanto, comecei a estudar muito estes temas do desenvolvimento pessoal como uma via alternativa para a promoção da tal saúde mental. Sim? Mais tarde, eu então vim descobrir que muitas dessas pessoas sofrem de depressão e ansiedade, têm tendência para violência ou para serem vítimas de violência, têm tendência a estarem ligadas ao mundo do álcool ou das drogas, e tem também ideação suicida. Sim? De alguma forma eu passei por todas estas coisas, portanto eu conheço todas estas realidades a partir de dentro. Sim? Eu já fui uma destas pessoas. Esta é que é a realidade. Entretanto pude-me transformar, e é esta transformação e é este caminho de transformação que eu queria partilhar contigo, sobretudo então nesta jornada do herói, do descomplicador. Sim, porque havia aqui uma outra coisa que também me fazia confusão, que era a falta de sucesso, a falta crónica de sucesso. Nada do que eu fazia resultava bem, parecia que tudo me corria mal, até parecia bruxedo. Vocês querem dizer, parece que alguma feitiçaria, alguém me fez alguma coisa ruim, não é? Pronto, eu também andei por essas vias. Enfim, tenta-se de tudo, não é? Então, mais tarde, isto só para fazer aqui um parênteses, já te conto o resto da história. Eu encontrei este documento numa pesquisa que fiz muito recente do Instituto Nacional de Estatística, que fala sobre os indicadores de saúde mental em Portugal, e é um estudo que avalia a saúde mental de pessoas com mais de 15 anos em Portugal no ano de 2020. Estes dados foram atualizados no dia 24 de agosto de 2020. Eu não sei se consegues ver o número que aqui está, mas eu até pus aqui uma coisa ampliada para tu veres melhor. Então, o número de pessoas que o Instituto Nacional de Estatística diz que têm problemas de estado de saúde, de prevalência de sintomas de depressão, ansiedade, etc., são 8.898.924 portugueses. Eu vou repetir: 8.898.924 portugueses residentes em Portugal. Sim? O que é que isto significa? Significa que, afinal, são quase 90% da população portuguesa que tem estes tais problemas de saúde mental. Sim? Então, quando nós pensamos nesta quantidade de pessoas, são 4.146.500 homens, 4.752.424 mulheres. Isto segundo o INE em agosto de 2020. Sim? Quando falamos de um problema com esta dimensão, nós não podemos falar de um problema... e só foram consideradas as pessoas com idade superior a 15 anos. Então, espera aí, eu não sei com quantas pessoas é que há em Portugal com menos de 15 anos, mas se são 8.900.000, não é? Com idade superior a 15 anos,
é quase a totalidade da população tem um problema de estado depressivo, sim? Então, basicamente, isto significa que há neste momento 8.898.924 portugueses à espera de ajuda, sim? E ajuda para quê? Ajuda para promover a sua saúde mental? Isto não pode ser considerado um problema de saúde mental. Quando passa a um estado em que afeta 90% da população, isto é um problema cultural, não é um problema de saúde, é um problema da sociedade que se resolve com educação social. E é por isso que todos nós temos que ser atores. Nós não podemos estar à espera que sejam os outros a vir resolver o nosso problema. Temos que ser nós a sair do sofá. Temos que ser nós a assumir uma atitude ativa ou proativa na busca de soluções. Temos que ser nós a encontrar as competências para fazer face a estes problemas, porque eles estão em ti, eles estão em mim, eles estão na tua família tal como estão na minha. Estes problemas estão por todo lado. E qual é o problema afinal, Emanuel? Então as pessoas não estão todas doentes mentais? Não, o mundo é que está doente. O mundo é que está virado do avesso. O mundo está completamente em mudança de uma forma frenética. É evidente que é difícil as pessoas adaptarem-se a estas mudanças, não é? Eu dei um telemóvel à minha mãe há uns anos atrás, depois fui-lhe dar um telemóvel com touch, népia. A minha mãe ainda usa um telefone de teclas, não está a ser capaz de se atualizar em termos destas coisas tecnológicas. Frigoríficos que fazem listas de compras. Estás a ver toda esta tecnologia, toda esta parafernália de tecnologia que nós estamos a viver hoje em dia. Isto muda a vida das pessoas e tira-as completamente da zona de conforto. Esta coisa das redes sociais, da exposição às redes, do contacto com pessoas que nós não conhecemos, de um contacto virtual, não é? Sem afeto, sem aquela ligação física. Isto leva-nos para um tipo de vida, um tipo de socialização que nós não conhecemos e é evidente que isto nos deixa fora da nossa zona de conforto. E é evidente que também que traz novos paradigmas em termos, por exemplo, do emprego, em termos das relações. Antigamente os empregos eram para toda a vida, as relações eram para toda a vida. Hoje em dia as coisas estão muito mais líquidas, não é? Muito mais maniáveis. E ainda bem, se calhar, porque de facto ao longo da vida podemos ter várias profissões, podemos fazer várias coisas. Se calhar, se não tivermos uma boa relação, podemos mudar. Antigamente havia muitos estigmas e havia pessoas que se ficavam presas a relações que não eram sequer confortáveis, nem sequer eram justas muitas vezes, só por causa do estigma social. Sim, infelizmente isso passou, mas é preciso ajudar as pessoas a adaptarem-se a essa nova realidade. É preciso ajudar as pessoas a aprenderem novas formas de estar e novas formas de ser. Sim, e este aqui é um estudo que está publicado na internet, que é do Instituto Alemão de Futurologia, que fala sobre o mundo VUCA e o mundo BUNNY, não é? O mundo antes de 2020 e depois de 2020. Antes de 2020, antes da pandemia, já era um mundo muito complexo, com muitas incertezas, muito volátil, muito ambíguo. Sim? Já era um mundo difícil de gerir, de prever o que ia acontecer. Hoje em dia, com este mundo que nós temos agora, é um mundo extremamente frágil, muito frágil, em que reina a ansiedade. As coisas não são lineares e até são muitas vezes incompreensíveis. Sim? E são incompreensíveis. E o Instituto que publicou este estudo, que está disponível na internet e que tu podes consultar, eles dizem então quais são as formas de nós nos adaptarmos a esta nova realidade. É precisamente desenvolvendo novas competências. Sim? Esta fragilidade em que o mundo vive exige mais capacidade e resiliência. Esta ansiedade em que o mundo vive exige mais empatia, mais atenção plena. Esta não linearidade, né? As coisas que não são lineares, não há uma relação causa e efeito muitas vezes,
exige que nós tenhamos muita capacidade de nos adaptarmos às novas circunstâncias. E esta incompreensibilidade, que de facto o mundo está incompreensível em muitos aspectos neste momento, não é? Exige que nós sejamos muito transparentes e que façamos uso da nossa intuição. Sim? Então, esta é uma das grandes ameaças, esta mudança que existe em termos da forma como a sociedade está organizada, é uma das grandes ameaças que a humanidade está a enfrentar neste momento. Sim? E claro, tu podes fazer parte do problema se contares por um número das pessoas com problemas, ou podes fazer parte da solução. E a escolha entre ser parte do problema ou ser parte da solução é sempre uma escolha pessoal e individual. Sim? E deves-me estar a perguntar, Emanuel, mas então como é que nós podemos ajudar estas pessoas? Como é que nós podemos ajudar-nos a nós próprios? Como é que nós podemos ajudar as nossas famílias? Como é que nós podemos ajudar os nossos amigos? Como é que nós podemos ajudar as nossas comunidades? Como é que nós podemos ajudar as pessoas então a adaptarem-se a estas mudanças? Sim? Então, o coaching. É claro que o coaching é a ciência da mudança, não é? A forma de gerir mudanças ao nível das carreiras, ao nível dos processos empresariais, ao nível de gestão de recursos humanos, ao nível dos relacionamentos. Sim, o coaching começou nas empresas, mas hoje está em todas as áreas da vida. Sim, e é um método, é um conjunto de metodologias e ferramentas que são seguras, que são eficazes, que são comprováveis, não é preciso nenhuma magia, sim? E são acessíveis a todas as pessoas, porque são ferramentas extremamente simples de utilizar, que qualquer pessoa pode utilizar no seu dia-a-dia, sim? É uma metodologia muito prática que qualquer pessoa pode utilizar. Então, o coaching é realmente um método de desenvolvimento de competências e de programação de ações de mudança, sim? Se tu não tens uma atitude passiva nem reativa, se tu queres ter uma atitude ativa e proativa, a competência-chave para mudar de vida, para mudar e para começar a ter mais resultados em qualquer área da tua vida, é o coaching. E isto está comprovado e demonstrado em todas as áreas da nossa vida. Sim? Hoje em dia o coaching é utilizado para tudo. Eu tenho alunos que estão-se a dedicar a divórcios, imagina, à inteligência emocional, à progressão na carreira, a encontrar novos empregos, a encontrar novos parceiros para a vida, novos parceiros amorosos, sim. O coaching pode ser utilizado para tudo, sim, para tudo aquilo que tu imagines. E é uma grande oportunidade que tu podes, olha, vê isto, que é aquilo que eu sinto muito grato, que é todas as coisas que te aconteceram menos bem, não é? As coisas mais difíceis, os obstáculos mais difíceis que tu tiveste que superar ao longo da tua vida, agora, tu já superaste esses obstáculos, tu vais poder usar essa experiência para poder ajudar outras pessoas a superarem os mesmos obstáculos. Sim? Agora podes-me dizer, Emanuel, mas eu ainda tenho aqui uns quantos obstáculos, eu tenho aqui umas quantas mudanças para fazer na minha vida. Ótimo, fantástico. Sim? Quando tu pensas naquilo que tu vais fazer em relação a ti próprio, pode parecer um bocado egoísta, etc. Mas quando tu pensas em ganhar uma competência para ajudar outras pessoas, sim? O melhor de ti, o melhor do ser humano que há em ti vem e vai acrescentar valor, vai acrescentar uma energia a esse processo. Muitas vezes nós somos capazes de encontrar soluções para os outros muito mais facilmente do que seríamos capazes de encontrar para nós. E eu confesso-te que nos últimos 8 anos já fiz muitas transformações na minha vida que me foram mostradas pelos meus clientes de coaching, porque é uma coisa fantástica na minha profissão, é que os clientes de alguma maneira, não sei se é uma atração, que seja o que for, de alguma maneira eles trazem-me aquilo que eu tenho que trabalhar em mim próprio, e isto é absolutamente extraordinário. Sim? Então sim,
tu podes ajudar-te a ti próprio ajudando os outros. E esta a relação de evoluir e partilhar, quanto mais evoluís, mais tens para partilhar, e esta evolução traz-te mais evolução. Então é um ciclo virtuoso em que tu podes entrar. Sim, o primeiro dos círculos virtuosos que eu te vou apresentar ao longo da jornada do Herói Descomplicador vem mais aí pela frente. Sim? Eu gostava que ficasse muito, muito claro que o coaching não é psicologia. Sim? O coaching é orientado a melhorar o presente e a construir o futuro. Se as pessoas têm um problema do passado, um problema emocional, provavelmente ele tem um problema que vai ser resolvido melhor com a psicologia. De qualquer das maneiras, esse problema vai ser mais facilmente resolúvel se essa pessoa souber muito sobre si própria. Sim, o autoconhecimento é uma via de cura, se quiseres, muito mais antiga, não é? No templo de Delfos, há 2600 anos atrás, na antiga Grécia, já estava escrito: conhece-te a ti mesmo, não é? Então, esse era o grande desígnio dos deuses gregos, não é? Conhece-te a ti mesmo, sim? Conhece-te a ti mesmo, e os teus problemas estarão maioritariamente resolvidos, sim? Porque a pessoa que se conhece a si própria nunca mais se vai sentir sozinha, nunca mais se vai sentir abandonada, nunca mais se vai sentir rejeitada, nunca mais se vai sentir injustiçada, nunca mais se vai sentir humilhada, nunca mais vai sentir que os outros lhe faltam ao respeito. Porque quando isso acontecer, essa pessoa que se conhece a si própria vai perceber: pá, aquela pessoa está-me a faltar ao respeito, mas não é por mim, é por falta de educação dele, ou é pelo estado emocional em que aquela outra pessoa está. Sim? Não tem a ver com o que o outro te faz, tem a ver com aquilo, da maneira como tu reages, não tem a ver com aquilo que é a tua história. Sim, acredita que eu podia te contar mais detalhes da minha história e chorávamos os dois de certeza. Não tem a ver com a minha história, tem a ver com a forma como eu lido com ela, como eu a ressignifico, como eu encontro potencial naquilo que foi a minha história passada para construir o ser humano que eu sou hoje e para construir o futuro que eu quero viver. Então, esta reconciliação contigo próprio só é possível através do autoconhecimento. Na mesma altura que dizia isso no templo de Delfos, havia lá no norte da Índia um senhor que andava a dizer a mesma coisa. Ele descobriu que a grande maioria do sofrimento do ser humano tem a ver com o facto de ele não se conhecer a si próprio. Então ele entrou numa via quase que fanática, como eu dizia no início, fanática de autoconhecimento. Sim, mais fanática do que eu algum dia pensei, não é? Ele isolou-se até inclusivamente nas montanhas para fazer meditação e para encontrar-se a si próprio, para se encontrar a si próprio. Sim, e entretanto não se descobriu nas montanhas. E então voltou e descobriu então um caminho, começou a falar de uma coisa que era o caminho do meio, não é? Que é então a justa medida, como também falava Aristóteles. Parece que de alguma forma grandes pensadores da nossa história sempre falaram desta necessidade do autoconhecimento. Esse senhor que eu te falei há pouco, que descobriu que grande parte do sofrimento do ser humano vem da ignorância que ele tem em relação a quem ele próprio é, foi o senhor que ficou conhecido como Buda. O nome real dele era Siddhartha Gautama. Sim? Então sim, o coaching não é psicologia, ele é orientado a melhorar o presente e a construir o futuro. Muitas vezes nós falamos de temas que podem tocar a psicologia, por causa desta ligação que eu pessoalmente... Eu sou um coach de desenvolvimento pessoal, sou especialista sobretudo em desenvolvimento pessoal e é evidente que isto tem muito sobre autoconhecimento e é evidente então que muitos destes temas que nós falamos hoje em dia e que nós estamos a falar aqui, não é? 90% das pessoas em Portugal com mais de 15 anos, aliás, 90% da população portuguesa tem algum problema de depressão ou de ansiedade, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, é um problema que é generalizado, é cultural, não é? Temos que aprender a
viver de uma forma diferente, não é? Não é um problema exclusivamente de saúde, não é? Não são a totalidade dos portugueses doentes, não é possível, tem que haver outra solução, e essa solução encontra-se nas ciências sociais e na sociologia e na psicologia social e no pensamento filosófico que é ancestral e que nos vem sendo transmitido ao longo de muitos séculos. Muito antes de haver ciências sociais sequer, já havia filosofia, já tratava destes assuntos, está bem? Portanto, mas o coaching não é terapia, não é? O coaching não é para tratar por traumas, nem problemas do passado. O coaching pode te ajudar a desenvolver competências, sobretudo a nível do autoconhecimento, que te podem ajudar a enfrentar processos terapêuticos muito mais à vontade. Sim? Pronto, eu digo isto porque há situações de pessoas que pensam que fazem esta confusão. Mas então o coaching não deviam ser os psicólogos a fazer, então qual é a diferença? Sim? Por acaso há dias fizemos uma live, eu com a Anabela, que é a nossa diretora pedagógica, fizemos exatamente para esclarecer essas diferenças entre o coaching e a psicologia. Sim? O coaching trabalha o presente e o futuro, o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento de atitude, a ação que tu queres ter no teu presente para o teu futuro. Se tu tens algum problema em relação ao teu passado, algum trauma por resolver, etc., embora te podemos acompanhar e que te podemos aconselhar, se calhar, alguns exercícios de autoconhecimento que estão documentados e que estão de uma forma comprovada e que te podem ajudar, sim, faz sentido então que essas pessoas tenham um acompanhamento por um profissional de saúde. Sim, isto leva-me a dizer uma coisa que já toda a gente sabe: a única razão pela qual há tantas pessoas deprimidas e com diagnóstico de depressão em Portugal é porque há um abuso, há um sobrediagnóstico da depressão em Portugal. Sim, porque é muito mais fácil passar um medicamento. Não é? E atenção que eu não estou a culpar os médicos, não estou a culpar ninguém, mas é muito mais fácil prescrever um medicamento e o paciente vai à vida dele à farmácia e vai levantar a receita e resolve-se sozinho, drogado com aquele medicamento, do que criar um processo de desenvolvimento social para aquela pessoa e acompanhar aquela pessoa. É muito mais fácil. E é evidente que nós não podemos estar à espera que o Estado faça isso, porque não vai fazer. Não é uma responsabilidade sequer do Estado. É uma responsabilidade social. Sim? Então é a sociedade que tem que resolver esse problema e criar um ambiente em que seja possível as pessoas sentirem-se melhor consigo próprias e para que não existam então tantas dessas mal-entendidos que dão depois origem aos falsos diagnósticos, que são mais do que conhecidos, e não queria estar a desenvolver muito sobre isso. Sim? Então, eu próprio tive muitos desses falsos diagnósticos, eu não tinha depressão nenhuma, eu de facto tinha uma situação de vida que era complicada por causa da questão do ambiente. Eu perdi 15 anos da minha vida drogado com antidepressivos e ansiolíticos e antipsicóticos, até com coisas que se resolviam com alterações comportamentais que nunca me tinham sido sugeridas nem pela psicologia nem pela psiquiatria. Sim? Então foram-me sugeridas ao fim de 15 anos por um senhor já velhinho, já reformado, já estava na altura reformado. Eu tinha sido professor universitário, o Dr. Alexandre tinha sido professor universitário, estava jubilado, estava reformado, dava ali umas consultas quase por voluntariado. Aliás, foi numa clínica mais económica, tipo low cost, onde eu o conheci, porque pronto, o homem estava desinteressado então das questões materiais, e foi nessa circunstância então que eu pude conhecer esta transformação. Sim, havia para esta saúde mental, para este bem-estar mental, é muito pelo autoconhecimento e pela autorrealização, e tem muito mais a ver então com a forma como tu lidas com a tua história do que com a tua história em concreto. Sim, e isso o coaching pode te ajudar. Sim? Eu vou-te contar como é que eu cheguei a este grande insight. Sim? Então, depois desta conversa com o Dr. Alexandre, algum tempo depois, eu tinha um colega num jornal onde trabalhei. Eu fui jornalista durante alguns anos e tinha um colega lá no jornal que era comercial e que me falava muitas vezes da filha que era psicóloga e que andava numas formações que eu devia ir e não sei o quê e tal, e que era do coaching. Sim, e eu achava aquilo, sempre fui muito resistente. Aliás, nessa altura era muito resistente. Não, então
Não queria ir, mas depois fui pesquisando e fui sabendo sobre o que era o coaching, e depois acabei até por ir a algumas coisas, sim? Então, a minha vida não estava bem nessa altura, no fim dos meus 30 anos, mais ou menos, há 15 anos atrás. Portanto, estava no fim desse processo dos 15 anos, desde a adolescência. Eu tinha 30 e poucos, não é? Então, no fim da minha adolescência até então aos meus 30 anos, aquele processo de depressões e de ansiedade, de impulsividade e de muitas dificuldades para lidar comigo próprio e com os outros. Que foi um processo muito desgastante e que me roubou os melhores anos da minha vida, não é? Ou pelo menos os anos da juventude, que não vai voltar, a idade entre os 20 e os 30 anos. Então, no fim desse processo, eu estava a fazer uns resgates, não é? Tinha tido uma ligação a vários jornais e tinha também uma empresa na área da comunicação e na área do design de páginas na internet. Então, houve uma noite que trabalhei durante de madrugada a fazer um fluxograma, que é mais ou menos um desenho gráfico, como eu tenho aqui na tela, no ecrã, um desenho gráfico de um processo, como é que funciona um processo, não é? Há uma determinada página, isto porquê? Porque numa determinada página a pessoa vai encontrar vários botões e mediante o botão em que a pessoa vai carregar, a pessoa vai ser encaminhada para uma página diferente. Então, basicamente, o que é que isto quer dizer? Significa que se a pessoa está numa página qualquer, significa que ela carregou em algum botão. Porque se ela tivesse carregado no outro botão, ela teria ido para outra página. Sim? Hoje em dia existem ferramentas que tornam este processo mais fácil, mas antigamente a gente ainda programávamos em HTML, em código, assim uma coisa muito estranha, muito esquisita, e tínhamos que fazer manualmente este desenho gráfico, não é? Dos processos. A gente chamava isto um fluxograma, não é? E então eu estive até de madrugada a fazer um fluxograma para um projeto, estava entusiasmadíssimo, era um projeto estava muito animado, era um projeto grande. Eu tinha uma reunião com o colega do design no dia seguinte, então acordei, embora tenha estado de madrugada, acordei muito cedo e estava a cortar a barba. A cena foi mesmo assim, eu estava a cortar a barba e então vi assim tipo no espelho, sabes, assim uma luz azul a desenhar um fluxograma, sim, e eu arrepiei-me. Porque eu tive um insight, que é, se a minha vida não está bem agora, então foi porque eu fiz as escolhas erradas. Se a minha vida não estava bem naquele momento, então tinha sido eu, se a página onde eu estava não era boa, então tinha sido eu que tinha clicado nos botões errados. E gelei completamente. Juro-te, senti uma culpa tão grande que me atirei para o chão e durante, não sei exatamente quanto tempo, mas eu chorei copiosamente. Sim. E até que alguma luzinha, então se calhar vou chorar agora. Talvez não. Até que alguma luzinha me iluminou e me disse, epá, não, pera. Ok, tu fizeste asneira, tu fizeste más escolhas e estás nesta página. Mas há uma coisa que é bom, porque tu achavas que estavas nesta página por causa de fulano e cicrano. E agora não. Agora tu percebes que foram as tuas escolhas. Então o que é que isto significa? Significa que se a partir de agora eu fizer melhores escolhas, então eu vou poder criar outras páginas. Sim? A minha vida estava mal em termos financeiros. Já depois disso eu fali financeiramente e emocionalmente também. Já depois de ter chegado a essa conclusão. E foi precisamente então no fundo do poço que eu comecei a tomar que eu comecei a levar as coisas mais a sério. Sim? Fui sem abrigo, vivi na rua. E foi precisamente no fundo do poço, quando eu estava a morar numa tenda, em que eu tive os maiores insights da minha vida. E que eu tomei as maiores decisões da minha vida e que começaram a transformar a minha vida de uma forma que parece um milagre. Sim, e eu vou-te contar. Foi aí que começou então a aparecer esta coisa do fazer acontecer. Sim. Depois começaram a aparecer algumas coisas. São alguns posts que eu fui publicando depois nas redes sociais, no Facebook, não é? No entanto, para me recordar.
eu não gostava muito de fotografias, portanto não tenho muitas fotografias sobre mim próprio. Então fui descobrindo algumas coisas. Dominar-me a mim próprio é uma vitória muito maior do que vencer milhares numa batalha. A paz vem de dentro, não a procures à tua volta. Sim, foi aí nessa altura que eu também comecei a praticar meditação. Nessa altura, então, eu comecei a encontrar respostas às minhas questões. Tive vários empregos, mas depois, portanto, eu fui trabalhar para aquele emprego que eu realmente queria. Eu queria trabalhar numa empresa multinacional que fosse organizada, que fosse séria e honesta, né? Que tivesse os processos organizados e estruturados e que fosse uma empresa estável e robusta. E sim, fui trabalhar para uma das melhores empresas em Portugal naquela época, que era até considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Sim, comecei a criar grupos de amigos, que era uma coisa que não me era assim tão familiar. Sim, então fui viver sozinho, não é? Comecei a ter que tratar da minha roupa e assim, não é? E das minhas coisas. Foi nessa altura então que eu fiz a minha primeira certificação internacional de coaching. Foi nessa altura que eu criei a Meta.pt. Foi nessa altura que eu fui pai, não é? É uma grande magia da minha vida, sem dúvida que foi este momento em que nasceu o meu pequeno Tomás. Hoje já está com 6 anos. E sim, então numa das visitas, lembro-me perfeitamente que numa das visitas que o Tomás fez no meu antigo emprego, que era na Minisom, eu era especialista em aparelhos auditivos, eu ajudava pessoas a ouvirem melhor as outras pessoas. Eu cheguei à conclusão de que, com o meu filho ao colo, o que eu queria mesmo era ajudar as pessoas a ouvirem-se melhor a si próprias. Sim, então foi nessa altura que me tornei coach, comecei a ensinar meditação nos parques, fiz vários anos meditação no parque, aqui nos parques à volta da cidade do Porto, dentro da cidade e à volta da cidade, durante todo o verão, os sábados e domingos, comecei a ensinar a meditação. Depois também tive a oportunidade e o privilégio de ensinar meditação para crianças, formei-me naturalmente, que tirei o curso de certificado de competências pedagógicas para poder dar formação e para a formação poder ser validada. Comecei a fazer sessões de coaching. Eu trabalhava ainda na Minisom, já viste, não é? E trabalhava como coach ao final do dia e aos fins de semana. Para quem é do Porto, esta mesa aqui é no Shopping Cidade do Porto, não é? Lá no piso de baixo tem aquela zona de restauração, tem lá umas mesas. Era ali que eu fazia as minhas sessões de coaching, no shopping. Sim, havia lá um cantinho mais reservado e sim, aqui a fazer um exercício de coaching. Comecei a organizar os meus retiros, aliás, no final do mês de março há o retiro da primavera, que é um momento de pausa, transformação, precisamente a repetição deste aqui. Depois despedi-me da Minisom, definitivamente, aquilo já não fazia sentido para mim, e criei o meu primeiro escritório, que era este espaço que acho muito acolhedor, muito catita. E sim, criei a Meta.pt, sim, que hoje é uma empresa certificada com a certificação de IGERT. Sim, criei a Descomplicar, que é uma marca registada de coaching e de formação. Eu criei um método exclusivo de coaching, Descomplicar Mais, sim, que agora se chama-se Descomplicar 3+. Sim, tu vais conhecer esse método ao longo desta jornada. Criei a jornada do herói, inspirado no processo mágico que fez o professor Zimbardo nos Estados Unidos. Na próxima aula vou-te contar um pouco mais sobre essa inspiração. Sim? E a jornada do herói é então um processo de grande transformação pessoal, que tem sobretudo 3 fases. A fase do autoconhecimento e de desenvolvimento da autoconfiança, do amor próprio. Depois, uma fase em que nos tornamos um profissional de coaching, começamos a trabalhar nesta área profissionalmente, e outra fase em que somos de facto empreendedores nesta área. Sim, então a jornada do herói é o processo que se leva ao longo desta transformação. Pode ser que faça sentido para ti. Boa? Sim, mas tudo isto para me apresentar e espero não estar a ser demasiado longo, não estar a ser chato ou aborrecido, mas para saberes quem é que eu sou, o que é que eu faço e o que é que são então as minhas causas, não é? Porque basicamente é sobre isso que vamos falar hoje. Sim, sobre causas e sobre confiança para descomplicar a vida com propósito e significado. Sim?
Recordo então que na aula de hoje vamos ver como ser autoconfiante, o que é descomplicar, os primeiros passos para descomplicar, os ingredientes secretos da vida como significado, o teu verdadeiro propósito de vida, a suprema realização pessoal e depois exercícios práticos para tu fazeres depois desta aula. Boa? Vamos lá? Então o primeiro ponto é como ser autoconfiante. Sim. Como ser autoconfiante. Tantas pessoas me pedem para ajuda para se sentirem mais autoconfiantes. Sim? Então, há muitas coisas. Eu vou-te dar aqui 11 dicas, mas estas 11 dicas funcionam se tu estiveres realmente determinado a seres quem tu realmente és e realmente determinado a aceitar-te tal como és. Sim? Então, como ser autoconfiante? Esse grande desafio da vida moderna. Sim, então, para te ajudar nessa jornada, eu vou-te indicar 11 pontos que estão, lá está, comprovados cientificamente. Vou usar, sobretudo, e inspirar-me, sobretudo, no trabalho de uma psicóloga norte-americana ligada à psicologia positiva, que chama-se Carol Riff. Sim? Então, a autoconfiança é muito, muito importante e é a maior fonte de poder pessoal e o maior instrumento que nós temos para fazer face às vicissitudes do dia a dia. Sim, é absolutamente essencial para o desenvolvimento do ser humano. Não basta ter coragem, não basta ser destemido, é preciso acreditares em ti. E para te ajudar neste processo de construção de autoconfiança, eu vou então falar-te aqui destes 11 pontos. É evidente que o primeiro ponto é ser otimista. É abrir na tua mente a possibilidade das coisas correrem bem. Sim, é evidente que as coisas podem correr mal. Tudo o que há para correr mal vai correr mal no pior momento possível, que é o princípio que vem a seguir. Mas tu tens que criar uma visão do que é que seria correr bem. Sim? Quando eu estava lá na tenda, quando eu morava lá na tenda, deu-me assim um vibe e eu pensei, o ideal para mim era trabalhar numa empresa multinacional em que eu fosse bem pago, bem remunerado, que trabalhasse com pessoas boas, com pessoas justas e honestas e que fossem bons colegas de trabalho, que eu gostasse daquilo que fazia e que eu trabalhasse na área do desenvolvimento pessoal e que eu fosse reconhecido realmente pelo meu trabalho. Sim? Eu estava na tenda. E criei isso. E isso aconteceu. Criei mais. O ideal para mim era viver numa casa com piscina. Era ter um filho. Né? Era estar com uma mulher que realmente gostasse de mim, que confiasse em mim, que tinha tido muitas relações tóxicas. Sim? E pumba, isso aconteceu. Sim, foi por causa deste espaço que eu criei na minha mente, deste otimismo que criou a possibilidade para eu criar uma visão que depois me levou a que estas coisas pudessem acontecer. Então o segundo ponto é ser pessimista. Sim? Não adianta esconder a cara. Às vezes as coisas vão correr mal e há esta lei de Murphy, não é? Que fica muito conhecida sobretudo na engenharia, que é o que há para correr mal vai correr mal no pior momento possível e não há nada que tu possas fazer para evitar isso. Sim? Tu tens que fazer pelo melhor e preparar-te para o pior. Esta é a máxima do estoicismo, uma corrente filosófica ali do tempo do profeta São Paulo, por exemplo, que também teve muitos contactos com o estoicismo. Eles diziam isto, não é? Fazer pelo melhor e preparar-te para o pior. Sim? Então este campo para o pessimismo. Depois é ser autónomo. Sim? Há uma frase em inglês que eu gosto muito que é "At the end you will be alone and nobody will come to save you". Que significa, no fim tu vais estar sozinho e ninguém te virá salvar. Sim? Não fiques à espera que sejam as outras pessoas a resolver os teus problemas, a resolver as tuas dificuldades, a mudarem para que tu fiques mais confortável ou para que tu possas atingir os teus objetivos. Provavelmente isso não vai acontecer. Faz a tua parte, segue o teu caminho baseado nos teus valores, sem dependência de outras pessoas, sem dependência da aprovação, da opinião de outras pessoas, do consenso dos outros. Sim? A forma mais fácil de enlouquecer é querer agradar a toda a gente. E ainda por cima, quando muitas vezes as pessoas querem agradar a pessoas que são passivas, ou seja, que não se deixam agradar com nada. Como é que é possível tu agradares uma pessoa que não se deixa agradar com nada? Sim? Então este era o terceiro ponto, de ser autónomo.
autónomo. Depois, nós temos duas vozes dentro de nós. Uma que diz que, e tal, isto pode correr mal. E outra que diz, sim, isto pode correr bem. Então, alimenta esta voz empoderadora. Esta voz que te dá força, que te dá energia, que te faz acreditar. Sim? Depois, cultiva ativamente emoções positivas. Eu tenho uma aula sobre isso e que eu costumo entregar nesta fase do curso a quem pedir. Podes pedir lá no grupo do WhatsApp, mandas uma mensagem ao suporte da Meta.pt e a Patrícia vai-te mandar então esta aula das emoções positivas, sim? Para tu aprenderes formas práticas, para tu pôres em prática, para tu desenvolveres emoções positivas. Isto vai contribuir muito para a tua autoconfiança e para a tua sensação ativa de bem-estar. Depois, uma postura de força e de poder. Não andes aí cabisbaixo, não te ponhas encolhido no sofá. Levanta a cabeça, sim? Ombros recuados para trás. Levanta o queixo, sim? Olha de frente para a vida e para as situações. Se tu reparares, só este movimento já te põe logo numa situação de muito mais autoconfiança. Depois, ter clareza. Fica consciente, fica atento àquilo que te faz aumentar e diminuir a confiança em ti próprio. E remove as interferências, sim? Tem que ser, não é? Até na Bíblia dizia, se a tua mão direita te faz pecar, corta e deita fora. Remove estas interferências que te roubam a autoconfiança. Não permitas que nada te roube a autoconfiança. Sim? Isto é o pilar básico do desenvolvimento pessoal e de todas as transformações que tu podes vir a ter. Sim? Depois, saber o que tu queres viver. Cria uma visão daquilo que tu queres viver. Faz listas de coisas que tu queres fazer durante a tua vida. Sei lá, saltar de paraquedas, andar de avião, subir os Pirineus, o que seja. Sim? O que seja, faz listas das coisas que tu queres viver e de como é que queres viver e o que é que tu queres fazer e o que é que queres alcançar. Sim? Tem isto bem presente na tua mente, vai-te ajudar a ter muita clareza em perceberes o que é mais importante para ti. Depois, fica aberto à aprendizagem, sim? A evolução ensinou-nos, a nós, humanidade, às vezes parece que ainda somos um bocado resistentes a aprender esta lição da natureza. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam. Sim? E para isto é preciso estar aberto a novas formas de ver, novas formas de fazer, novas formas de ser, novas formas de estar. Portanto, é preciso estar aberto à aprendizagem. Não venhas com aquela conversa, Manuel, eu sempre fui assim. E resulta, não é? É um bocado, às vezes, o Einstein até dizia que era a noção de insanidade, fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar resultados diferentes, não é? Então, se tu queres um bom resultado, se queres resultados diferentes daqueles que estás a obter da tua vida e da vida dos teus e da vida das pessoas que tu conheces ou que tu queres ajudar, aprende, abre-te à aprendizagem, sim? O conhecimento é como uma ilha, tu nunca sabes o suficiente. Quanto mais tu sabes, mais tu percebes o quanto há para saber. Isto é uma escalada que é brutal, sim? Porque é transformador, é uma forma de ser, é uma forma de estar, sim? E depois o 11º pilar é entrar em ação, sim? Faz acontecer, sim, faz acontecer a mudança que tu queres viver. Lá está, um bocadinho também alinhado com aquilo que falamos atrás. Não esperes as circunstâncias certas, isso não vai acontecer. Se tu queres ter um filho, não vai haver um momento certo para ter um filho. Se tu queres casar, não vai haver um momento certo para tu casares. Se tu te queres divorciar, não vai haver um momento certo para tu te divorciares. Faz acontecer, sim, quanto antes. Cria um plano, estrutura o plano e age, sim? A vida é feita de fases, ou não fazes, sim? E há quem diga que a vida é dura, sobretudo para quem é mole, não é? Então, sim, não sejas uma dessas pessoas e aprende a descomplicar. E o que é isso de descomplicar? Descomplicar é tornar mais simples. É perceber que o mais importante da nossa vida é percebermos o que é mais importante da nossa vida. Sim? Então, descomplicar é isto, é tornar mais simples, mais rápido e mais fácil.
Sim, o mais importante da nossa vida é simplesmente saber o que é mais importante da nossa vida. Depois, além disto, há um método de descomplicar mais, que é um método exclusivo, uma forma de coaching única e exclusiva da Meta.pt, que foi criada com base nos 3 pilares do amor. Lá está, sob o ponto de vista científico, não é aquela coisa do fogo que arde sem se ver, nada disso. São coisas científicas, práticas, que fazem sentido, não é? Então, pegamos nesses pilares científicos do amor que vais aprender durante as próximas aulas e transformamos isto num método, num plano de ação que de facto pode transformar vidas, que tem transformado centenas, se não já milhares de vidas, que já perdi um bocado o controle a isso, não é? Porque eu ensino outras pessoas a fazerem este método, já não sei a quantas pessoas é que este método já foi ensinado e a quantas pessoas é que ele já contribuiu para transformar. Já não temos essa capacidade de controlar. É para o mundo, é para a vida, sim, mas tu podes aprender a descomplicar. O método de coaching Descomplicar Mais é um método de coaching evolutivo, transformacional e humanista. O que é que significa o humanismo? Na psicologia e no pensamento sobre o comportamento há 2 grandes correntes, o humanismo e o comportamentalismo. Sim, o comportamentalismo vê o ser humano como isolado, ou seja, ele é responsável pelo seu comportamento e então tem que ter um determinado comportamento e o comportamento dele vai ser medido independentemente das circunstâncias em que esse comportamento é praticado. No humanismo nós não pensamos assim. Pensamos que o ser humano é membro de um sistema, de um grande sistema, vários até grandes sistemas de relações, não é? E, portanto, cada circunstância de cada ser humano é única. Ele tem dentro de si todos os recursos para se transformar na melhor versão de si próprio. Então nós não precisamos de obrigar as pessoas, de as condicionar a agir de determinada maneira. Nós precisamos simplesmente de criar uma circunstância em que ela possa florescer. Sim, eu dou muitas vezes o exemplo dos alimentos transgénicos ou das plantas transgénicas, não é? O humanismo é mais biológico, não é? Ou seja, criarmos as condições para que a planta possa crescer naturalmente. O comportamentalismo é mais de injeção, não é? É mais de transgénico, não é? Digamos assim. Então, mais para o resultado muito rápido a todo custo e isso esgota o ser humano. Sim, então nós preferimos a via humanista, preferimos a via do processo. Não há milagres, não há fórmulas mágicas, é um processo e é o processo que de facto transforma as pessoas, que cria as condições no seu ambiente para que as pessoas possam florescer e possam transformar-se na melhor versão de si próprios. E o método de Descomplicar 3+, é exatamente isso. Sim? Então, os primeiros passos para descomplicar, o 3M é o primeiro passo, o primeiro pilar do método 3+. Depois vais conhecer os outros, em cada uma das aulas vais conhecer um dos pilares. São 3 M's, que significa motivação e mindset para a mudança. Sim, é preciso estares motivado e é preciso estares disponível para a mudança. Sim, é uma questão de atitude. Ou estás disponível ou não estás disponível para fazer com que a mudança aconteça na tua vida. Sim? Se não estás disponível para a mudança, então não te poderás queixar dos resultados que estás a obter, não é? Porque lá está, se tu não mudas, os resultados não vão mudar. Aquela frase do Einstein que eu vou repetir, fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar resultados diferentes, é a noção da insanidade. Então, quais são os ingredientes secretos para uma vida em significado? Eu vou-te dar aqui 3 que eu considero absolutamente fundamentais. Primeiro, ter um propósito. E à frente vamos ver o que é isso do propósito. Depois, viver com consciência. E aquilo que tu talvez não saibas é que existem 7 níveis de consciência. Sim, e o topo desses níveis de consciência implica a construção de um legado. Sim, um ser humano não consegue um significado dentro de si próprio. Não há significado no seu próprio umbigo. Sim, há significado quando ele acrescenta à humanidade.
Certeza que o ser humano não veio cá só para ter prazer, só para ter muita alegria, só para consumir recursos ao planeta. Todos nós viemos para servir e não para ser servidos. E há pessoas que às vezes esquecem-se disso e andam à procura de um propósito que é uma coisa egoísta, que é uma coisa só virada para si própria, só virada para o ter, só virada para a ganância, para o egoísmo e para a ganância. Não é? Aliás, o Osho, num texto brilhante, diz que o propósito é só uma questão da lógica consumista. Não é? Então, ganância e ganância consumista, e faz sentido, já vamos explicar melhor porquê. Construir um legado, sim, deixar uma pegada, sim. Eu quero conquistar uma imortalidade simbólica, independentemente do que tu queiras. Eu estou-te a dizer só o que eu quero. Eu quero que a minha vida continue a existir depois de eu morrer. Como é que eu faço isso? Deixo obra que continua a trabalhar por mim, que continua a fazer diferença na vida das outras pessoas. Por isso é que ensino outras pessoas, por isso é que eu escrevo, por isso é que estudo tanto, por isso é que quero desenvolver-me, quero evoluir cada vez mais para poder partilhar cada vez mais. Porque eu sei que os frutos dessas partilhas que eu faço e desta partilha que eu estou a fazer aqui agora podem sobreviver ou podem reproduzir-se ainda depois do fim da minha vida. Sim, é isto que eu considero construir um legado, construir a imortalidade simbólica. Sim? Bom, o quinto ponto da aula de hoje é o teu verdadeiro propósito de vida. Sim, como dizia há pouco, o Osho dizia, é uma provocação inteligentíssima, que dizia, essa coisa do propósito, de ter um carro, de ter uma casa, de fazer uma viagem, não sei o quê, isso é só ganância, sim? Então, o propósito da vida não pode ser outro que não seres autêntico, seres quem tu realmente és. Qual é o propósito da vida de uma laranjeira? Não é dar maçãs. Não é? O propósito da vida de uma laranjeira é dar laranjas, é ser uma laranjeira. Então, o propósito da tua vida, porque é que a natureza te pôs neste mundo? É para seres tu próprio, para seres autêntico, para viveres de acordo com os teus valores, viver de acordo com o teu caráter. Há aqui um erro na apresentação, mas manifestar o potencial autêntico do teu caráter. Na próxima aula vamos ver também um pouco mais sobre as forças de caráter. Sim, seres genuíno, seres verdadeiro, seres tu próprio. É só isto que é o propósito. E isto só se concretiza quando tu pões isto que tu és ao serviço dos outros. Aí tu encontras a tua missão e encontras a suprema realização pessoal. Porque quando tu olhas para dentro, quando tu escutas a tua essência, sim, há alguns lá para trás, sim, talvez tenhas que voltar à idade dos porquês, à idade das causas, porque são os porquês que realmente são os nossos motivos. Sim, talvez tenhas que escutar isso, talvez tenhas que escutar a tua essência, tenhas que te reconciliar com isso, que eram as vozes que tu ouvias, aquilo que tu dizias a ti próprio no início da tua adolescência, no fim da tua infância, início da adolescência. Se pensares bem, tu vais encontrar lá uma visão sobre o que é que tu querias para a vida. Sim? Outra forma de chegar a isso é pela via inversa, pensares como é que tu queres morrer, não é? Por acaso, lá na tenda também fiz um exercício que me encontrei-me aos 86 anos a lançar o meu último livro num determinado sítio, e reconstruí a minha história a partir desse momento, que eu vi que a minha vida vai terminar ali perto, não é? Ou seja, eu quero que a minha vida termine assim, eu quero que a minha vida termine de determinada forma, eu quero que isto é que me vai realizar. Então, tudo o resto é o caminho que eu faço, não é? É o caminho para eu alcançar esta minha visão, esta minha realização pessoal. Mas que na prática não é muito diferente do médico e padre que eu queria ser quando era criança, quando tinha então os 8 anos, que cantei há pouco.
Sim, boa, então na reta final eu queria saber qual é a tua causa, qual é o teu motivo, sim, o que é que tu queres mudar neste mundo. Procura dentro de ti o que é que tu achas que podia ser melhor, o que é que tu achas que tu podias fazer diferente, qual é a diferença que tu podias fazer. E partilha comigo no direct do Instagram. Manda uma mensagem, eu vou adorar saber e conversar contigo sobre a tua causa, sobre o teu propósito, sobre esses teus valores, sobre a forma como tu planeias concretizar-te, realizar-te, fazer-te acontecer. Sim, e é isto que eu gostava então que tu fizesses como exercício final. Boa! Então, muito obrigado por teres participado nesta primeira aula. Ficamos por aqui só para te dar algum tempo para digerir algumas das informações que eu te fui transmitindo. Eu acredito que vai fervilhar aí alguma coisa dentro de ti e vou-te pedir, por favor, deixa aqui comentários aí no blog. Diz-me o que é que te pareceu, se ficaste com alguma dúvida, qual foi a coisa que te tocou mais. Faz perguntas, que depois eu vou encontrar uma forma de te responder pessoalmente. Também não vou mandar ninguém responder por mim. Sim? Então, recapitulando a aula de hoje, falamos sobre como ser autoconfiante, o que é descomplicar, sobre os primeiros passos para descomplicar, os ingredientes secretos para a vida com significado, o teu verdadeiro propósito de vida, a suprema realização pessoal e este exercício prático que é encontrar a tua causa. Sim, mas há mais. Na próxima quarta-feira temos Descomplicar Mentes, os segredos da comunicação eficaz. Sim, vamos falar sobre como comunicar eficazmente, a escala de inferência, que foi uma coisa que para mim fez-me toda a interferência e toda a diferença, eu nem sabia o que era, a construção das relações de confiança, os segredos da comunicação eficaz e a construção de relações de facto de uma forma eficaz, a maior habilidade de comunicação e influência, como é que tu podes desenvolver esta maior habilidade, depois esta arte de descomplicar pessoas e depois vamos falar também do segundo pilar do método Descomplicar 3+. Sim? Boa! Estamos juntos e vamos mudar o mundo pessoa por pessoa. Muito obrigado por estares aí, muito obrigado por assumires este propósito e assumires esta jornada do herói descomplicador, que é sinal que queres descomplicar a tua própria vida e sim, se calhar, fazer a diferença na vida de tantas e tantas outras pessoas. Sim, estamos juntos e sim, vamos mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Vemo-nos na quarta. Mas entretanto não te esqueças de comentar. Sim, comenta, partilha, interage. Estamos juntos. E até já!